Amém? Amém. Peço aos irmãos que abram vossas Bíblias. Livro de Números, capítulo de número 22, versículo de número 5 em diante. Livro de Números, capítulo de número 22, versículo 5 em diante. Os irmãos acharam? Amém. E vai dizer assim: enviou ele mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares, serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaão. Balaão lhes disse: ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo. Aleluia. Porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa a deixar-me ir convosco. Tendo se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou a vir conosco. De novo, enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros, os quais chegaram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, peço-te, não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do meu Senhor, meu Deus, para fazer coisas pequenas ou grandes. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis essa noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia fará somente o que eu te disser. Soberano Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, eis aí a tua palavra. Espírito Santo, usa meus lábios, Pai, aleluia, nessa noite. Me dá graça, me dá sabedoria, me dá discernimento. Da mesma forma qual o Senhor usou essa jumenta para falar com Balaão, o Senhor vem me usar hoje para falar com a tua igreja. Porque, meu Pai, aleluia, sou ser humano, sou falho, sou pecador. Mas a tua mão, Pai, aleluia, a tua graça, ela me envolve.
Que teu Espírito Santo, meu Pai, aleluia, a partir de agora, assuma meus lábios. Pai, que não venha ser nada de mim a falar, mas tudo aquilo que o Senhor anseia falar com a tua igreja. Que eu diminua ainda mais, que o Senhor cresça. Se precisa, eu desapareça e o Senhor apareça na minha frente. Porque o Senhor necessita falar com a tua noiva de uma forma especial e carinhosa. Que assim seja feita conforme a tua vontade e o teu querer. Assim eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém? Amém. Podemos assentar. Aleluia. Passagem bastante conhecida. Livro de Números, capítulo de número 22. Vai começar o capítulo de número 22. Balaque preocupado com o povo de Israel, porque o povo de Israel tem maior quantidade, e ele ficou sabendo o que o povo de Israel fez pelos caminhos a qual passou, e ele tem a ideia de contratar Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Mas quem era Balaão? Profeta, sacerdote do Deus Altíssimo. Mas por que procurou? Nós vamos ver no contexto do texto ao qual nós lemos. Porque manda primeiro os príncipes, os anciões dos Moabitas e dos Midianitas. Nós vamos ver que são dois povos inimigos de Israel. E chega lá, vai falar com Balaão. Balaão vai falar com eles: fica essa noite. Não vá, eu vou orar. E vamos ver o que Deus irá dizer. Deus aparece para Balaão à noite, como nós lemos. E Deus vai falar com ele, vai perguntar quem é e vai falar: você não irá, porque o povo é abençoado. O que Balaque quer, não tem como, porque eu já abençoei o povo nas minhas palavras. Balaque, não satisfeito, manda homens em maior quantidade, mais honrados, a Balaão de novo. E aqui nós vamos ver que, se Deus falou, não vai, eu não tenho que orar para pedir confirmação a Deus. Se Deus falou, não é não. Balaão, ele vai orar, porque veio com mais promessas. O que me pedires, eu te faço. O que você quiser, eu te dou. Então, vem comigo. E o texto vai dizer: apressa-te em vir comigo, em vir ter comigo. A Bíblia não fala, mas você estudando o texto, você começa a se aprofundar, a gente pode dizer que Balaão balançou. Balaão estremeceu. Como assim, pastor? Se Deus havia falado para não ir, qualquer um que vier, qual era a obrigação dele? Não vou. Deus não me permitiu ir. Procure outro. Vai atrás de outro, mas não. Veio com proposta, veio com valor, veio com preço. Infelizmente, século 21, temos muito Balaões nos nossos meios, dentro dos nossos tempos, trocando propósito por proposta, trocando o certo pelo duvidoso, fazendo o que não é para fazer e ainda tendo a cara de pau de dizer: vou orar a Deus, e achando que Deus está se agradando. Deus, ele conhece o meu e o teu coração melhor do que nós mesmos. E nós vamos ver no capítulo 20, Deus conhece a intenção do coração de Balaão e vai falar: vai, pode ir, mas tu vai fazer o que vai falar, o que eu te mandar.
vai fazer o que eu te disser. Mas por que Balaão sai do trajeto e o texto vai dizer que Deus se ira? Aí dá um nó na nossa mente. Por quê? Se Deus autoriza ele ir, por que Deus se irou? Por que se Deus me manda ir, e Deus vai se irar e vai botar um anjo com a espada desembainhada para poder pegar Balaão? Porque muitas das vezes Deus ele fala para mim e para você: não faz, não vai, espera, não é o tempo. Mas a gente com o nosso coração pode se dizer assim: mole quer dar jeitinho para tudo. Aí Deus está falando: vai, pode ir, não é esse o desejo do teu coração? Vai. Mas preste atenção, vai ter um anjo que está com a espada desembanhada. E esse é o perigo. A gente não sabe em qual caminho nós vamos encontrar o anjo. Repara no texto, eu não vou nem entrar. Depois você lê em casa com calma, você vai ver que Balaão ele passa por 3 caminhos. No terceiro caminho, o anjo encurrala ele. Eu fiz, está dando certo, não tem cobrança nenhuma, tá beleza. Eu faço, enquanto está dando certo, não deu nada errado, belezinha. Mas vai chegar uma hora que eu e você, em desobediência com Deus, vamos entrar no caminho ao qual o anjo preparou. E o texto vai dizer que o caminho é apertado. Não tem como ir nem para a direita nem para a esquerda. Só tem que seguir em frente. E quem está na frente? O anjo, com a espada desembainhada para matar. Deus, aleluia! Ah, mas esse Deus então é ruim. Não, ele é justo. Se ele falou não, para que vamos insistir? Se ele disse não, para que eu vou tentar a Deus? Esse é o problema nosso nos dias de hoje. Deus fala não. Não, Senhor. Vamos conversar. O Senhor sabe que eu necessito disso. Mas Deus já falou não. Não, Senhor, mas entenda, Senhor. Porque se for assim, eu vou fazer assim para o Senhor. E Deus está falando não. Não, Senhor, mas tenta me entender. Porque se for desse jeito, vai ser melhor. E Deus está falando não. Balaão, já que você botou o desejo no teu coração, vai. Porque Deus ele não obriga nem a mim nem a você estar aqui dentro para adorar Ele. Ele não depende da minha e da tua adoração. Deus ele não depende da minha e da tua oração. Deus ele não depende da minha e da tua oferta. Deus ele não depende do meu e do teu dízimo. Porque a Bíblia ela é bem eficaz em dizer que Deus é dono do ouro e da prata. Que Deus ele tem anjos, arcanjos, serafins e querubins que o adoram 24 horas. E a gente muito mal adora a Deus 2 horas e 40. Ele tem anjos, arcanjos, querubins e serafins que o adoram 24 horas. Aí você acha que eu e você vindo para a casa de Deus arrastado, querendo fazer número e dizendo eu vim adorar, mas o coração não está nem voltado para a obra, está voltado para as coisas do mundo. Tu acha que Deus vai aceitar a minha e a tua adoração? Porque não adianta entrar de qualquer jeito. O início do culto foi falar da adoração. Mas eu não posso adorar de boca fechada. Não tem como eu adorar, eu agradar a Deus, eu sendo desobediente com Deus. Não tem como. Quer ir? Vai. Mas a cobrança virá. Não sei qual o caminho. Balaão bateu de cara com um anjo
só no terceiro caminho, depois de sofrer. Porque o texto vai dizer que a mula espreme de um lado, espreme do outro, ralou as pernas de Balaão. Pastor, mas Balaão esmurrou a mula. Não tem problema. Não tem problema. Até a hora que o Deus, através do anjo, permite a mula abrir a boca e falar. Faça-se uma ideia. Você está acostumado, aqui, creio que nenhum de nós temos mula, mas alguns têm cachorro, tem gato. Você está acostumado com aquele bicho ali direto. E um belo dia, o seu animal, com todo o carinho que você gosta, abrir a boca em vez de latir e começar a conversar com você. Qual é a reação? Aleluia. Qual é a reação? A Bíblia não fala, mas somos seres humanos. Imagine o susto que Balaão tomou. Imagine o susto. A Bíblia não fala quantos anos Balaão tinha a jumenta, há quanto tempo eles estavam juntos, mas a Bíblia deixa bem claro que a mula, a jumenta, vai abrir a boca para falar com Balaão. Não fui eu sempre fiel a você, sempre te obedeci? E por que me espancas? O problema é que bater é muito fácil. Agora, se coloca na posição da jumenta. Porque ela está vendo o perigo à frente, ela está desviando. Mas Balaão está com os olhos fechados, está cego, porque está com o desejo no coração de chegar até lá. Aí não enxerga os perigos. Esse é o problema. Porque a Bíblia vai dizer que os nossos olhos são as janelas das nossas almas. Janela da nossa alma. Nossos olhos são a janela da nossa alma. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz. Mas se meus olhos forem maus, todo o meu corpo é treva. Então, Balaão está passando por um momento difícil. Por quê? Veio a proposta. Vamos trazer para o dia de hoje. Você está em casa desempregado. Aí vem um abençoado ou um abençoado, ou te liga, ou vem no teu portão. Aí tem uma vaga de emprego, top. Vai ganhar tanto. Não, vou orar a Deus. Aí Deus fala para você assim, ó, não vai. Não vai, não é o tempo. Aí, não vou falar que foi no mesmo dia. Vou falar que passa-se 2, 3 dias, vem outro. Rapaz, aí, onde eu trabalho, está precisando de uma pessoa que é teu perfil. Vem comigo. Vamos. Ó, o salário é tanto. Vamos um pouquinho mais profundo, vamos para o dia de hoje. O salário é 2.500, tem direito a benefício, a ticket, a plano de saúde, tem direito a... Você é habilitado, habilitada? Sou. Vai ficar com o carro da empresa. 24 horas o carro por tua responsabilidade. Vamos orar de novo. Não, agora Deus bradou. Deus bradou com força. É Deus na terra. Mate tudo, pula, rodapeia, se possível dá até cambalhota. Mas Deus já falou que não. Deus não falou que não. Se Deus falou que não, não adianta ir orar. Foi o que aconteceu com Balaão. De cara Deus dá um não para ele. Mas ele vai insistir na oração. Deus, tu quer? Toma, vai. Vai. Pode ir.
Porque nem tudo que vai acontecer na minha e na tua vida, Deus ele vai nos avisar. Porque se nos avisar, nós não vamos querer executar. O problema todo é esse. Deus ele fala, ó, quando a gente levanta a mão, aceita Jesus como único e suficiente Salvador, vai vir as promessas. Mas até a promessa se cumprir, até a conclusão, Deus não fala o que vai fazer comigo e contigo. Porque se falar, ninguém fica. Não adianta, não vamos ser hipócritas. Ninguém fica. Porque entre o tempo da promessa e a conclusão da promessa há um propósito. E esse propósito ele sempre vem com dor, vem com lágrima, vem com choro, vem com pranto. Mas é necessário para o meu e teu amadurecimento. Aí se Deus fala, irmãos, não sou hipócrita de falar, eu trabalhava. Se Deus tivesse falado comigo que iria me tirar do emprego, eu botaria outro para trabalhar no meu lugar. Não vou ser hipócrita, Deus conhece meu coração. Meu trabalho só era cansativo viajando. Eu não fazia quase nada. Mas ganhava-se financeiramente muito bom. Aos meus olhos, estava tudo perfeito. Não faltava um culto. Eu não faltava um culto. Tinha vez que eu estava viajando, aconteceu da gente congregar lá no final dos Teres. Eu tinha que dormir lá na região dos lagos e no dia seguinte eu estava lá, estava em Casimiro de Abreu, no dia seguinte eu tinha que subir para Macaé. Ó, dorme pela estrada e amanhã a viagem continua. Quando deu 3 e pouca da tarde, eu acabei o serviço de terça. Comecei a ligar para os clientes de quarta para adiantar. Eu saí de Casimiro de Abreu, se eu não me engano foi 7h20 ou 7h40 da noite. Na época eu tinha palio. Quando foi ou 8h20 ou 8h40 eu estava chegando na porta da igreja. Na época a pastora missionária estava dirigindo o culto, a campanha da Arca. Quando eu entrei com o uniforme da empresa, não vim em casa, não vi nada. Entrei, todo mundo olhou, tu não viria? Tu não falou que não ia vir? Mas eu vim. Então os meus olhos, estava tudo normal. Eu só não conseguia vir nas consagrações e algumas visitas nos lares. Porque até então eu tinha flexibilidade no meu horário. Porque era eu que fazia a minha rota. Era eu que escolhia. Hoje não dá para me trabalhar. Reagenda para outro dia. Eu tinha flexibilidade. Mas Deus falou não. Deus falou não. E no dia que eu fui mandado embora, nós fomos orar num lar lá em Bangu. Eu falei que não daria, que eu tinha que fazer a vontade de Deus. Fomos para Bangu orar num lar. Quando estava na Avenida Brasil, na altura de Deodoro, o telefone tocou. Quando eu desliguei o telefone, eu falei dentro do carro, fui mandado embora. Pelas palavras do rapaz, ele só falou que precisava conversar comigo. Aí a pastora falou, Deus já havia falado comigo, queria fechar a porta. Deus fechou a porta. Assim que Deus fechou a porta, aqui ainda não era igreja. Começamos, recebi tudo que tinha para receber nessa época. Eu trabalhava de carteira assinada, isso foi em 2013. Aí começou, vinham as propostas. Se você não tiver visão, não quer dizer que eu sou melhor do que ninguém, não é isso. Só que assim, se Deus fechou a porta aqui, não adianta que eu não vou meter os pés pelas mãos. Como assim, pastor? Primeiro trabalho que me apareceu foi ser motorista da filha do garotinho.
Salário, R$1.000 por semana. Isso em 2013, onde R$1.000 ainda era dinheiro. Só que tinha um pequeno problema. Eu tinha que ficar à disposição dela 24 horas. E o rapaz falou, o salário é bom, viagem, tudo por conta deles, vai ficar em hotel, tudo por conta deles. Mas só tem um problema. Às vezes você vai ficar 7 dias sem botar o pé em casa. Eu falei, para mim não dá. Não tem como. Que isso, cara? Não dá, para mim não dá. Não adianta. Não adianta eu ganhar coisas no mundo e perder a minha salvação. Não adianta eu enriquecer na terra e empobrecer no céu. Não tem como. Aí apareceu outro, um pouquinho melhor. Trabalhar em São Paulo. Carro da empresa à minha disposição 24 horas. Eu tinha que entrar na empresa lá em São Paulo, segunda-feira, 8 horas da manhã, e sair no sábado. Até 2, 3 horas da tarde eu tinha que trabalhar e depois voltar para o Rio. Aí eu falei, como é que eu vou adorar a Deus? Não adianta, gente, o corpo cansa. O corpo cansa. Então não adianta eu querer sair abraçando tudo e não vou dar conta da obra de Deus. Aí é que está o problema. É que vai se aparecendo as propostas e eu vou achando que Deus está no negócio e vou entrando, e vou indo, e vou indo. Aí quando vê, já está afastado do caminho do Senhor. Pastor, mas eu venho para o culto. Dracma perdida. Vai ler lá em Lucas, capítulo 15, a parábola da dracma. Aonde a dracma se perdeu? É dentro da casa, não foi fora. Estava perdida dentro de casa. Esse é o perigo. Porque da mesma forma que eu estou falando com vocês, Deus está ouvindo e o diabo ouve da mesma forma. O problema é que, não, Deus ele me abençoou com a porta de emprego, mas eu não consigo mais ir para a igreja. Me desculpa, eu não vejo Deus nisso. A necessidade, a Bíblia não fala se Balaão estava passando por alguma aprovação, a Bíblia não relata. Mas quando vem o segundo príncipe, se Deus já tinha falado não, é não. Se Deus falasse sim, uma coisa, mas Deus falou não. Com Deus não tem diálogo, não tem questionamento. É sim ou não. Ou vai ou fica. Espera ou vai. Não tem como. Mas o problema, como eu falei no início, o nosso coração, ele deseja muitas coisas materiais. Aonde a Bíblia vai dizer que a traça corrói, o ferrugem corrói, o ladrão rouba. Coisas que vai ficar. Pastor, por quê? Vai ficar, não tem como. Então estamos aqui. E se Jesus voltar para mim e para você hoje, o que temos para apresentar? Como está as nossas mãos? Será que vamos entrar no céu? Será que vamos contemplar o rosto de Jesus face a face? Será que vamos? Pastor, mas eu venho para a igreja, e aí? Vai ler a Bíblia. Os evangelhos, quantos entravam dentro do templo para adorar? Quantos? Se a gente for lá em João capítulo 8, Jesus desce do monte, vai para o templo. Está sentado escrevendo. O povo, em vez de vir para o templo para adorar, veio trazer problema. Por quê? Veio trazer uma mulher que foi pega no ato de adultério. Essa mulher ela não adulterou sozinha. Essa mulher
possa ser, a Bíblia não fala, mas que o cara que estava adulterando com ela estava ali. Porque quando Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, a Bíblia vai dizer que todos soltaram as pedras, dos mais velhos aos mais novos. Mas templo não é lugar de adoração. Trouxe um problema de fora para dentro do templo, a qual é uma fofoca que não tem nada a ver com o local de adoração, mas vem trazer assim mesmo. Não deixou de entrar no templo, mas não veio para adorar, veio para trazer problema. Aí é que está o grande problema. Se a casa é chamada casa de oração, para que eu venho trazer problema de fora? Como foi falado pela nossa auxiliar Karina, já entramos cheios, mas não é cheio da presença, cheio de problema, cheio de questionamentos. Aí como é que Deus ele vai nos encher, se já está cheio? Segunda Reis 4, o que o profeta fala para a mulher? Arruma vasos, vasilhas, vazias, não cheios. Porque se tiver cheio, não tem como encher mais. Aí o povo da canta assim, destampa a tampa da chaleira, que Deus vai encher, destampa o vaso, que Deus vai encher, mas como? Está cheio. Olhou, contemplou, desceu para o coração, encheu o coração, acabou. Foi isso que Balaão aconteceu. Mais uma vez eu termino aqui dizendo, se Deus falou não, é não. Não tente argumentar com Deus, porque a resposta vai ser sempre essa, não. Não. Mas Deus, não. Foi pregado aqui na quinta-feira que o não de Deus ainda é livramento. Mas Deus, ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha. Olha como é que faz a obra, olha como é que faz isso, olha como é que cuida dos teus utensílios. E Deus fala, não. Não, mas o profeta entregou que é. O profeta falou que é do Senhor. E Deus está falando, é não. Não é não. Mas é não. Mas é não. Se contente com o não de Deus. O problema é que o não de Deus, muitas das vezes, ele nos confronta. Ele nos traz questionamento. É por isso que a Bíblia vai falar que o homem, ele faz até planos, mas a última palavra ainda continua sendo de Deus. Eu estava aqui na quarta-feira, na hora nona, e eu estava ali, Deus, eu tenho certeza que foi Deus, que veio ao meu coração e falou, se eu ainda estivesse trabalhando, hoje eu estaria num nível muito mais avançado. Mas e aí? Poderia ser que eu não estivesse mais na presença do Senhor. E eu confesso para todo mundo, eu peço muito a Deus para que eu nunca venha me corromper. Porque a pessoa corrompida, ela acha que está agradando a Deus. Ela acha que está fazendo a vontade de Deus. Mas infelizmente não está. Porque evangelho, igreja, não é porta de emprego. Não é lugar para enriquecer ninguém, não. Ah, pastor, não quer dizer que um crente tem que ser mendigo, pobre. Não. Não é isso. É porque Deus, se Ele nos der muito, Ele nos perde. Conhece o nosso coração. Ô irmão, vamos ser hipócritas de falar. O calorão que está hoje aí,
Se cada um de nós aqui, não vou nem botar muito, tivesse com 10 mil no bolso livre para gastar, estava aqui na igreja? Estava nada. O ar-condicionado do shopping é muito melhor do que o daqui. Ué, não adianta, é a realidade. É a realidade. Ah, não. Cara, de bolso cheio é muito fácil. A carteira, a geladeira, dispensa tudo com fartura. Ainda 10 mil para você gastar livre no que você quiser. O calor que fez hoje, já ia de manhã cedo acordar e ir para a praia. O carro que Deus te deu, que você apresentou falando que era para obra, não, Senhor, mas hoje está muito calor, preciso descansar. Aí, fica lá tostando no sol. Da hora de vir para a igreja, mas Jesus, eu estou tão cansado hoje, amanhã eu vou. E assim vai. O amanhã nunca chega. Quando vê, está lá fora. Por quê? O desejo do coração falou mais alto do que a vontade de adorar a Deus. Esse é o problema. Esse final de semana tivemos que viajar, resolver um problema na nossa casa. Hoje eu saí de lá de manhã cedo, 9h30 da manhã, com medo de pegar algum imprevisto, algum acidente na estrada para poder chegar aqui a tempo. Eu poderia sair de lá um dia tranquilo, sair de lá meio-dia, 1h da tarde para poder chegar aqui. Mas chegaria muito em cima da hora, poderia acontecer algum imprevisto. Nós não somos proibidos de nos divertirmos. Não, não é isso. Só que nós temos que entender, a prioridade ainda é Deus. Você pode sair sem problema nenhum, mas não pode deixar de fazer a vontade de Deus. Balaão, ele vai. Depois, quando a gente continua lendo, vai ver, ele vai mandar levantar altares, fazer sacrifício, e Deus fala para ele não amaldiçoar, ele não amaldiçoou, mas ele passou pelo perrengue. Pode-se dizer, ele passou pelo vale da sombra da morte, porque o anjo estava posto para poder o matar. Mas Deus, pela infinita misericórdia, abriu a visão dele. E nessa noite, nessa simples palavra, Deus, ele vem abrir a minha e a tua visão, para o anjo não pegar e tirar a minha e a tua vida. E assim agradeço, minha rica, a oportunidade.